Olá, esse é um vídeo patrocinado pela empresa SOS AutoSeg, uma empresa voltada para automação comercial. Nessa aula nós vamos trabalhar com o ponto século 14. Ela é voltada para aqueles clientes que de repente estão precisando reinstalar o sistema e ficam muito distantes de uma das nossas sedes, ou aquele que nunca instalou, né, e precisa instalar. A gente vai passar um passo a passo de como fazer a primeira instalação, tá? Ou a reinstalação, e como fazer essas configurações mais básicas, tá? Você vai precisar de alguns links que já estarão na tela aí agora. Esses links você vai baixar e virão, tá? Quando você baixar vai aparecer esses arquivos aqui, tá? Na sequência nós vamos instalar primeiro o DLLs, tá? Esse aqui é um pacote que é necessário para que funcione o ponto século 14. A instalação deles é muito simples, você vai dando OK, avançar, instalar. Geralmente não tem muita opção para você escolher, tá? Concluir. O segundo item que nós vamos instalar é o programa, tá? Que é esse arquivo aqui, o .sec4-setup. Lembrando que ao longo da instalação, ao longo do programa, se houver alguma dúvida, se algo for feito de forma muito rápida, você pode pausar o vídeo, tá? Ou voltar ao vídeo, assistir novamente, e qualquer dúvida entrar em contato com o nosso suporte. Aqui você tem que aceitar os termos do contrato de licença, tá? Do uso desse software. Você, de preferência, você leia, né, todo o conteúdo aqui do contrato e clique em avançar. Deixa marcado o novo sistema, você não precisa mexer, avançar. E aqui você escolhe configuração simples, avançar novamente. Essa pasta é a pasta padrão, onde o sistema geralmente já vai ser instalado, tá? Em todas as nossas instalações a gente não costuma mudar essa pasta, a não ser que haja uma necessidade no cliente, tá? Avançar e avançar novamente. Instalar. Eu estou utilizando aqui uma máquina virtual, tá? Por isso que a tela está um pouco estranha. Mas se houver alguma dúvida, repito, entre em contato com o suporte técnico da SOS AutoSeg. Nós teremos o maior prazer em atendê-lo. Como eu estou usando uma máquina virtual, tá? E acabei de formatar ela, está acontecendo, está dando esse erro aqui, tá? Não precisa se preocupar com esse erro ainda. Se no teu computador também estiver acontecendo isso, entre em contato com o suporte. Concluir. O terceiro item que nós vamos instalar é a atualização do sistema, tá? AT-4. Você vai executar ele do mesmo jeito das outras duas instalações anteriores. Ok, avançar, avançar. Deixa eu voltar aqui. Repara que a pasta é a mesma que foi utilizada pelo ponto, tá? Então, se você de repente você mudou a pasta onde você instalou o ponto século 14, você também tem que vir aqui e modificar na hora de instalar a atualização. Avançar, instalar. Também é uma instalação muito simples, só avançar, não tem muita configuração a ser feita. Novamente deu erro. Se acontecer de dar esse erro no teu computador na hora da instalação e o teu software não funcionar corretamente, tá? Você entra em contato com a gente. Por último, nós vamos instalar aqui o pacote de comunicação do teu relógio de ponto, tá? Daí esse pacote de comunicação vai depender da marca que você utiliza aí, tá? Aqui eu vou utilizar aqui um exemplo com um equipamento da Henry, por exemplo, tá? Então, executo ele, continuar. Como ele é um pacote de comunicação do fabricante de um determinado equipamento, e ele serve para vários sistemas da Secon. Então eu tenho que determinar aqui qual a pasta que eu vou instalar ele, tá?
tá? Então, clicando aqui nas setinhas, meu computador, disco local C, arquivos de programas, ponto 4. Se você não tiver mudado a pasta padrão, onde vai ser instalado o software, vai estar aqui. Ok? Repare que aqui aparece Program Files, né? Mas lá é arquivos de programa. É a mesma coisa, tá? Ok. Ok. Nos pacotes de comunicação da Henry, tá? Costuma aparecer no final essa opção de hamster, né? Pode marcar que não vou utilizar nenhum, dá ok. Pronto, o sistema já está instalado, tá? Vou fechar aqui. Eu vou abrir o ponto século 4 agora. Primeira vez que ele vai instalado ou quando ele vai reinstalado, tá? Ele vai pedir aqui o registro do sistema. Esse registro do sistema você consegue junto à revenda, no caso a gente. Você entra em contato com o nosso suporte e nós iremos efetuar esse registro para você, tá? Eu clico em fechar. Aqui ele vai me dar um aviso informando que meu sistema está adequado, atende a portaria 1510 do Ministério do Trabalho. Posso fechar e marcar para não avisar novamente. Pronto. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui no ponto século 4 é cadastrar uma empresa, tá? Para que funcione. Né? Então, eu vou cadastrar aqui a SOS AutoSeg. De preferência, tudo em caixa alta, né? Para ficar uma coisa padrão. CNPJ. Inscrição estadual. Não sei de cabeça, vou colocar aqui que é isento. Responsável, tá? Vou colocar meu nome como responsável. Cargo. Vamos dizer aqui que eu seja gerente, né, da empresa. Esse campo aqui de responsável é importante porque no relatório do ponto, que vai ser impresso todo mês, ele vai aparecer esse nome do responsável para assinatura. O funcionário assina e o responsável da empresa também assina esses pontos, tá? Reconhecendo a veracidade daquelas informações. Endereço. Você pode colocar todo o endereço, tá? Conforme seja aí na tua cidade. Eu estou dando tab, tá? Você vê que está mudando sozinha porque eu estou apertando tab. Algumas pessoas que não têm muito conhecimento do sistema, né, de computadores, acaba que talvez não saiba essa função. Só apertar o tab e ele pula para a próxima, tá? O SEI é geralmente construtoras que ficam mudando de obra em obra, elas adquirem SEIs, né? O SEI. Aí você vai colocar aqui o número do SEI se você for uma construtora. Concluir. Vou fechar essa tela. Eu já cadastrei aqui a empresa, tá? Uma outra coisa importante de se cadastrar, tá? Que nós costumamos cadastrar logo em seguida, é o equipamento que você vai utilizar, tá? Qual é o equipamento de ponta? Eu venho aqui em manutenção, equipamentos, cadastro. Incluir. Código 01, descrição, relógio de ponto, almoxerifado, e assim por diante. Vou colocar aqui almoxerifado, é só relógio de ponto. O número de série você vai verificar na plaquetinha lá que está no teu equipamento, qual que é o número de série do teu equipamento. Vou colocar um número qualquer aqui, nem sei se existe. Marca e modelo, essas marcas e modelos aqui vão aparecer só quando você tiver instalado ali aquele pacote de comunicação que eu instalei, tá? Por último. Então eu escolho qual que é o modelo do meu equipamento aqui. Vamos dizer que seja um Prisma, tá? Tipo de comunicação TCP/IP, o IP dele, tá? Eu tenho que saber qual que é o IP do meu equipamento. Se você não souber, você entra em contato com a revenda, que a revenda vai te explicar como que você faz para identificar o número do IP, tá? A empresa, vou ter que escolher aqui. E eu tenho umas configurações extras que eu posso fazer, como não é o objetivo aqui, tá, desse vídeo. O vídeo é mais para você ter um aparato geral, para saber como fazer
algumas configurações mais básicas. Eu não vou explicar cada um desses itens, mas para você saber aqui que você mexe nas configurações. Nos relógios de ponto, geralmente você não precisa mexer em praticamente nada, tá? É só concluir, vai estar cadastrado meu relógio de ponto. O próximo item, tá, que eu preciso cadastrar aqui são os horários. Eu posso vir aqui em cadastro os horários, ou eu posso vir direto aqui em horários, tá no mesmo. Eu vou incluir, vou cadastrar aqui um horário comercial, normal, né? Horário comercial, essa é a descrição que eu vou colocar. Antes de iniciar o cadastro aqui dos horários, eu vou aqui em opções e clico para mostrar a tabela avançada. Ele já vai estar marcado aqui, fixar a tolerância de extras e faltas em 5 minutos, que é uma determinação do Ministério do Trabalho. Como o sistema ele já está atualizado, ele já vem com essa configuração feita, tá? Fechar. Aqui ele abriu várias colunas para mim agora. Então vamos dizer aqui que seja de 8. Aí quando eu vou preencher, que eu terminar, se eu clicar aqui com a setinha, ele desmarca, né? É como se eu não tivesse digitado nada. Então eu tenho que, com a seta do teclado, aquele para baixo, para cima, esquerda, direita, eu vou apertar o para direita, que aí ele já fica fixado, tá? Meio-dia, 14 às 18. Aqui na mesma linha eu tenho a coluna chamada compensado. Eu marco ela, por quê? Porque se de repente eu tenho uma tolerância de 5 minutos, ótimo, mas esse funcionário, por algum motivo, ele precisou chegar às 9, foi autorizado pela empresa, não sei como é que funciona a tua empresa, mas acontecem algumas, né? Chegou às 9 e aí você permite que ele saia às 19 aqui para compensar. Então ele não vai te dar uma hora de extra, uma hora de falta, se você marcar o compensado. Ele vai compensar uma coisa pela outra. Isso funciona também para minutos, tá? Funciona também aqui para o intervalo do almoço. Lembrando, é uma função que tem, geralmente todos os nossos clientes eles utilizam, tá? E fica a critério de vocês. Para eu não precisar preencher tudo, eu clico aqui em copiar de segunda até domingo. Tá? Aqui que eu faço? Aqui em domingo é folga, né? Então clico em cima do nome domingo, 2 vezes, que ele vai aparecer folga. Marco neutro em domingo, que é para aparecer o nome folga lá em cálculos. Mais na frente a gente vai ver onde que aparece. Aqui eu posso dar um delete, tá? Delete. E o meu horário já está pré-pronto. Tá? O que mais que eu preciso mexer? Aqui em opções, eu venho aqui em tela de cálculos, preencher falta quando o dia estiver em branco, eu deixo marcado. Para quê? Para no dia que ele não bater ponto hora nenhuma, lá em cálculos vai aparecer o nome falta em vermelho, para sinalizar de forma mais prática. Agora vem em extras, e eu tenho que configurar as horas extras, tá? Nesse nosso horário fictício aqui, eu vou utilizar essa configuração de úteis mais sábados e domingos mais feriados para valerem o mesmo percentual em termos de horas extras, tá? Então marco, aí vem aqui em dias úteis para configurar qual coluna ele vai para a coluna de 50%. Então digito 50 e dou Enter, tá? Salvar. Domingos eu digito 100, que é 100%, dou Enter e salvo, tá? Então dias úteis ficou 50%, domingo 100%. Se você quiser colocar os outros, pode colocar, mas esses dois são os necessários, né, mais utilizados. Ok. Aqui já está finalizado nosso horário. Eu vou concluir. Fecho aqui. Agora, o cadastro de funcionário, né? Essas informações que nós cadastramos anteriormente são necessárias para que você possa cadastrar um funcionário. Então, vem aqui em funcionário, incluir o número de folha. Esse número de folha que você vai preencher aqui é um número, pode ser um número de folha de registro de funcionários que você tem na tua empresa. Ou se você não tem nenhum, você pode começar uma numeração do 1, por exemplo. Não tem problema.
tá? O nome desse funcionário, vou colocar que seja Jadson Araújo Moura. O PIS dele, o PIS é obrigatório, tá? Então, eu vou colocar aqui um PIS que ele passa como válido, mas se você não colocar um PIS válido aqui, ele não vai cadastrar. Esse PIS ele tem ele é válido, mas ele não existe, tá? O número identificador, geralmente a gente coloca o mesmo número de folha, tá? O número identificador é um número que ele vai ser utilizado para identificar o funcionário lá no relógio. A empresa é essa mesmo. Carteira de trabalho, previdência social, você pode ou não preencher isso aqui, não é obrigatório esse campo. O horário, eu clico na setinha e escolho o horário que eu criei, né? Esse funcionário ele trabalha no horário comercial. Se eu tiver vários horários aqui e quiser saber qual que é o horário certinho e todos eles estiverem por nome, depois de eu escolher ele, eu clico na miniatura do horário aqui, ele vai abrir para mim na tela qual é o horário que eu selecionei. Função. Se eu clicar aqui em função agora na setinha, eu não tenho nenhuma função cadastrada, né? À medida que eu vou cadastrando e salvando, ele já vai ficando no banco de dados e os próximos você não precisa colocar mais. Vou colocar aqui que ele seja auxiliar administrativo. Departamento Administração. Data de admissão, posso colocar lá, por exemplo, 1 de agosto de 2014. Tá? Data de demissão, quando ele for demitido, você preenche. Aqui você tem um campo para foto. Você clicando em alterar, você tem a opção de selecionar um arquivo, tá? Que tenha no computador, ou capturar de uma câmera. Eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra, então eu vou só fechar. Eu tenho mais dados a colocar, que seriam os dados adicionais, tá? Aqui eu posso preencher endereço, filiação, como que eu faço para comunicar com ele, né? O telefone, e-mail e assim por diante. Vou clicar em fechar, porque eu não vou preencher isso tudo. Clico em concluir, tá? PIS não é válido. Vamos lá, eu acho que eu coloquei um dígito a mais aqui. Funciona. Se não for válido, ele não passa. Tá? E assim por diante, eu posso cadastrar vários funcionários. Tá? Tenho que cadastrar todos eles. Lembrando que o PIS tem que ser válido. Bem, essa é a configuração básica, né, do sistema. Esse é o primeiro contato. É como você faz para instalar, cadastrar horários, cadastrar empresa, cadastrar funcionários. Tá? Além disso, você tem que vir aqui em cadastros feriados, para já cadastrar os feriados, pelo menos os nacionais. Clicando aqui em padrões. Sim. Ok. Aqui eu tenho os padrões, os feriados nacionais. Quando você tiver um feriado municipal, estadual, que só tem aí, você vai clicar em incluir, põe a data, né? 15/8/2014, descrição, aniversário da cidade, por exemplo. Concluir. Ele já vai estar aqui, tá? Aniversário da cidade. E já vai ser feriado nessa data para todos os funcionários. Tá? Vou excluir esse feriado. Ok? Então, o básico é isso. Se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato com o suporte técnico da nossa empresa, que nós teremos imenso prazer em atendê-lo. Muito obrigado pela atenção.